Boa tarde, Su. Boa tarde, galera. Ju tá aí também. Galera, me fala aí se o áudio tá bom. Picolé na área. Saudades, Picolé. Carrui. A casinha também tá me assistindo. Minha casinha. Como o Messi fala. Tá show? É isso aí. Hoje eu acho que o áudio vai falhar um pouquinho menos porque eu não tô com o sem fio, né? Então é mais certo aí, vamos dizer assim. Beleza. Galera, vou esperar aí 2 minutinhos para todo mundo entrar, que hoje o conteúdo é bem legal, tem bastante coisa aí pra gente ver. E aí eu não quero que ninguém perca nada. Mozão também tá aí, Rael, Diego, Bru, Thalita. Thalita, você fez pergunta sobre o PDF do curso. A gente tá disponibilizando o PDF também, tá? Só tava o vídeo mesmo e agora a gente vai deixar o PDF. Tá bom? Já te respondi lá no coisa, mas não sei se você viu, então eu tô te respondendo aqui também. Esperar aí mais um minutinho pra galera entrar. Fiz sim. Então é isso, tá? Então a gente vai disponibilizar o PDF também. A gente não tinha disponibilizado, mas aí você perguntou e a gente vai disponibilizar. Tá bom? Galera, então enquanto o povo vai entrando aí, eu vou dar um recadinho pra vocês. Enquanto passa esse último minutinho aí. Galera, o recado é que deixa eu aumentar minha luz aqui que eu tô muito... Deixa eu ver, tá pior. Sim, acho que tá bom. Eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, que é sobre a turma, né, que eu abri agora por conta do teste da ferramenta. Então, como eu vou explicar pra vocês? Hoje fecha... hoje é o último dia para fazer lá, submeter, né, o formulário para fazer a consultoria online. Nath, não sei do que você está falando. Eu abri 10 vagas para profissionais de educação física conseguir fazer minha consultoria online. Eu estava sem tempo, né, tava com muita consultoria online e aí eu não estava conseguindo pegar mais ninguém e tinha muita gente pedindo consultoria online. E aí eu abri 10 vagas porque eu tô testando uma ferramenta que vai otimizar o serviço, né? Então, vai otimizar o trabalho e eu vou conseguir atender mais gente sem perder, né, a importância da consultoria, né? Então, eu disponibilizei tudo desde segunda-feira e hoje é o último dia. Então, se você não, né, se inscreveu, não é inscrito ainda, né, lá não se cadastrou, coloca lá no meu link, né, da bio, você vai se cadastrar, vai chegar um e-mail para você e você vai preencher o formulário para minha equipe conseguir fazer uma triagem e me entregar os 10 que passarem nessa triagem. Se você não passou nessa triagem, não fica triste, que assim que abrir novas vagas, assim que eu conseguir abrir novas vagas, com essa ferramenta eu vou otimizar muito o serviço, então possivelmente, né, isso aconteça. Mas aí você fica numa lista de espera, tá bom? Então aí você consegue, se você não conseguiu dessa vez, para as próximas, mas você tem que ter feito lá o seu cadastro.
Beleza? Para quem já é cadastrado, já tem o cadastro lá no link da minha bio, vai chegar um e-mail para você. Se você é cadastrado, chegou o e-mail para você, tá? Então, não precisa ficar apavorado, chegou lá, ou tá no spam, ou tá em algum lugar, mas tá lá no seu e-mail, clica lá no link e dá para você fazer o formulário. Hoje é o último dia, beleza? Então, já dei o recadinho de hoje e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre periodização de movimentos ginásticos nas aulas de CrossFit e nas aulas de cross-training. É um assunto, né, que eu sinto que tem muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade em conseguir fazer a periodização realmente. Pelo menos para a parte aí do CrossFit, tem muita gente que tem essa dificuldade. E aí o que acontece? Por que acontece essa dificuldade? Normalmente, porque a gente quer melhorar tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso já tem até estudos que falam, que comprovam que se a gente conseguir trabalhar sem mesclar muito as informações, um estímulo por vez, mesmo que o CrossFit seja, né, constantemente variado, isso a gente está falando de parte técnica, não da parte lá dos treinos de odd. No final eu também vou falar sobre essa parte dos odds, né, para periodização de um mês aí. Mas, especificamente sobre a ginástica, tem gente que quer trabalhar muito aleatório, né? Então, é difícil mesmo, mas esse meu método dá muito certo, né? Eu já faço ele há muito tempo e é simples, galera. Tenho certeza que a hora que vocês começarem a entender o processo, vai ficar mais fácil para vocês começarem a introduzir isso para os alunos de vocês, tá? No finalzinho da aula, eu vou espelhar. Agora no começo não. A hora que eu for espelhar a tela, eu vou falar para vocês. Aí quem quiser migrar lá para o YouTube, porque aí dá para espelhar lá pelo YouTube. E aí quem quiser migrar para lá, migra. Se não, vê depois, mais tarde, depois quando eu editar e colocar lá no YouTube de novo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que é periodização, né? Nada mais é do que a organização de umas sessões de treino que visam atingir um pico de performance, certo? Então, eu organizar o treino de uma forma sabendo qual que é o meu objetivo. Então, primeira coisa que eu tenho que definir é esse meu objetivo, né? Então, o objetivo pode ser um campeonato, o objetivo pode ser eu alcançar com êxito uma técnica, um movimento em específico. Então, eu tenho que saber aonde eu quero chegar para ir depois dando os passos atrás, ok? O programa de divisão de treino, né, a gente tem que pensar em algumas coisas que não podem se deixar, né, esquecer aí no meio do caminho. Uma delas é as adaptações. Então, o que você está procurando realizar? A adaptação daquele programa tem que ser o mais próximo possível da realidade, do seu objetivo final. Então, naturalmente, quando a gente está periodizando para turmas, né? Então, para grandes grupos, naturalmente a gente vai ter que adaptar alguma coisa para algum aluno ou para alguns alunos. Então, a gente já tem que deixar claro qual vai ser essa adaptação, certo? Então, às vezes a gente esquece disso, só fica pensando lá no exercício final e esquece de fazer as adaptações. Então, a segunda coisa é interferência. Então, cuidado para não enviar um monte de sinal misto, que é o que eu falei para vocês agora, né? Eu tô passando, por exemplo, acabei de passar técnica de um movimento, já vou passar de força e ao mesmo tempo vou querer rendimento. Então, se começar a ficar misto essa interferência aí, vai atrapalhar o desempenho do seu aluno e, consequentemente, você não vai conseguir o objetivo que você queria alcançar lá. Então, falando em objetivo, a gente chega no nosso terceiro, né? A nossa terceira divisão aí, que é qual é o objetivo específico de cada treino. Então, a gente já sabe o objetivo que é a longo prazo e agora a gente tem que saber a curto prazo, né, o que eu quero. Então, desse treino aqui, o que eu vou poder fazer nesse treino que vai chegar,
né, que eu vou conseguir alcançar o meu objetivo lá na frente. E a direção, né? Então é aquilo que é o objetivo a longo prazo. Então a gente tem a longo prazo, a curto prazo e cuidado com as interferências e as adaptações que a gente vai fazer nesses treinos, né? Nessa periodização aí. Beleza. Então, né? Como o CrossFit em si não é diferente de uma periodização da nossa área de profissionais de educação física. Então, para fazer musculação, para treinos de ginástica artística clássica, para treino de judô, para treino de qualquer coisa, a gente precisa de um macrociclo, um mesociclo e um microciclo. E isso pode depender, pode variar, né, de estímulo. Então, por exemplo, um macrociclo pode ser de 1 ano, né, ou de 6 meses. O que vai dizer quanto tempo vai durar esse macrociclo é o seu objetivo. Então, às vezes, o seu objetivo pode ser um campeonato, vamos supor. Então, você vai periodizar para aquele macrociclo para estar na melhor performance do seu aluno nesse macrociclo, certo? Ah, não, Nath, aqui no meu box eu estou periodizando para qualidade de vida, não tem nenhum objetivo de campeonato, enfim. Você pode periodizar o macrociclo de 1 ano, por exemplo, mas coloca metas, né? Não adianta colocar uma meta também para tão longo prazo assim. Então a gente tem que ir fazendo os testes para ver se esse nosso serviço está sendo eficaz, beleza? Então, macro, meso e microciclo, igual qualquer outra periodização na nossa área, ok? Dentro da periodização, principalmente nessa parte de ginástica, a gente fala sobre o período de base, que é o período de lapidação dos movimentos, lapidação de volume, enfim. Então a gente tem que fazer, geralmente no período de base, baixo volume, né, um volume baixo para priorizar a técnica. E depois a gente entra no período transitório, que aí a gente já começa a acrescentar um pouquinho de volume, né, um pouquinho de intensidade, só que sem perder a parte técnica lá. E aí o período de performance, que aumenta bastante a intensidade, não só de volume, como de carga e também de complexidade de movimentos. Tá? Então, a gente tem que pensar dentro de uma periodização em que parte eu quero colocar cada uma. Primeiro eu vou trabalhar a base, o período transitório, performance. Isso pode se repetindo dentro dos micro, meso e macrociclos. Beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que definir é quantos dias, né, a gente vai usar para periodizar a parte de ginástica no meio do CrossFit. Então, é bem difícil para as pessoas entenderem, e eu entendo perfeitamente essa dificuldade, porque eu, quando eu não era do mundo do CrossFit, né, estava lá no meu mundo de ginástica só, ou de musculação, ou de outras prescrições de treino, eu não conseguia entender como eles conseguiam periodizar algo que era tão transitório, né, tão altamente variável. Então, e aí aconteceu, tipo, não consegui entender, até que eu fui, né, juntando um pouquinho das literaturas, um pouquinho da prática, e aí um pouquinho do que eu acreditava, e eu cheguei nesse jeito de periodizar aqui, que vem dando certo há muito tempo já. Então, por exemplo, você tem que decidir, primeiro, eu estou falando da parte técnica do WOD, tá? Do treino. Então, vamos supor, né? Se aí no seu box a gente faz, né, 3 divisões. Então, a gente faz lá a parte de aquecimento, depois a parte técnica e depois a parte do WOD. Eu estou falando primeiro agora dessa parte técnica. Então, eu vou fazer parte técnica, né, de ginástica 3 ou 2 vezes na semana. Você pode fazer da forma que você achar melhor, do jeito que couber aí dentro do seu treino, certo? Da realidade do seu box, na verdade. Deixa eu ver aqui, que eu tô falando que nem uma maluca e não tô deixando ninguém falar.
Gabizita entrou, Fê, João. Galera, se tiver alguma dúvida, pode me cortar aí, vai me perguntando, tá bom? Não deixa passar nada, porque eu sei que periodização é uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida, né? E aquilo também de não ter o certo e o errado, como eu já falei aqui algumas vezes. Primeira coisa que você tem que saber é o porquê e para que você está fazendo aquilo, né? Se você não sabe o porquê nem para quê, automaticamente a sua periodização, né? Nem pode ser chamada de periodização, mas o seu plano de treino não vai ser eficaz. Então, falei sobre 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana. Como assim, Nath? Eu vou fazer parte técnica do meu treino segunda, quarta e sexta, por exemplo, certo? Então, acaba sendo um macrociclo de 10 semanas, beleza? Então, aqui, por exemplo, tá, galera? Foi o que eu já falei para vocês. Isso quem vai definir, quem vai ser o macrociclo, microciclo e mesociclos vão ser os objetivos de vocês. E 2 semanas, por exemplo, o macrociclo vai durar 15 semanas, beleza? Então, agora eu vou começar a espelhar, né, algumas coisas lá no YouTube. Então, quem quiser migrar lá para o YouTube, eu vou deixar 2 minutinhos aí, para quem quiser migrar lá para o YouTube. Para quem não tá me seguindo lá, não é inscrito lá ainda, é o mesmo daqui, é Gymnastics. Você vai colocar e já vai entrar lá. Aí vai ver o ao vivo, tá? E aí já começa a se inscrever também e ativa o sininho, que aí toda vez que eu estiver fazendo, você vai ser alertado, tá? Então, quem quiser migrar lá pro YouTube, eu vou começar a espelhar para vocês conseguirem entender melhor como é essa periodização de movimentos ginásticos nas aulas. Primeiro eu vou passar, né, um exemplo de 3 vezes na semana, mas já vai dar para vocês entenderem se fosse 2 vezes na semana o que seria. E também depois eu vou falar sobre a parte, não da parte técnica, né? Então tem o aquecimento, a técnica, aí eu vou falar sobre a parte do WOD, né? Como que faz essa periodização na parte do WOD aí, que também é mais difícil ainda para as pessoas entenderem. Vamos lá. Eu vou continuar aqui, tá? Mas quem quiser migrar lá, beleza. E quiser fazendo pergunta também pode ir fazendo, galera. Então, primeira coisa aí que a gente vai fazer vou espelhar. A gente falar aí sobre essa periodização de movimentos ginásticos em 3 semanas, que formam um macrociclo de 10 semanas aí. Vocês vão entender o porquê dessas 10 semanas, tá? Então, primeiro, lá no dia, eu tenho que definir o que vai ser a prioridade, né? Então, segunda, quarta e sexta vai ser minha prioridade ginástica técnica. Então, eu vou trabalhar a parte ginástica na segunda, na quarta e na sexta, dentro da parte técnica do treino, ok? E aí eu tenho que trabalhar os 3 estímulos, que eu já comentei com vocês aí, que é a parte técnica, a parte de força e a parte de volume, só que de cada movimento. Como que eu vou trabalhar isso? Então, na primeira até a terceira semana, eu vou trabalhar a parte técnica dos movimentos. Quais movimentos? No próximo slide eu vou chegar lá. Então, parte técnica da primeira até a terceira semana. Aí a parte de força, a gente vai trabalhar da quarta até a sexta semana. A parte de volume, da 7ª até a 9ª semana. E aí, a parte de testes, a gente vai fazer na 10ª semana. Lembra que eu falei que a gente tem que ir fazendo pequenos testes para ver se realmente a gente está surtindo efeito essa periodização que a gente está fazendo, esses estímulos que a gente está dando para o nosso aluno, tá bom? Então, se você não está dando esses estímulos, é porque
se você não está alcançando, né, lá nos testes os objetivos que você gostaria nos seus microciclos, é porque naturalmente o seu macrociclo também você não vai alcançar. Então vai ter que mudar a estratégia aí. Beleza? Galera, quem tá entrando aqui no Insta agora, eu tô espelhando uma tela lá no YouTube, tá? Então quem quiser migrar lá pro YouTube, pode migrar para vocês conseguirem visualizar. Eu tô falando tudo que tá lá no slide, mas às vezes o slide fica mais fácil para vocês assimilarem o conteúdo. Beleza, então aqui essa parte de periodização para 3 semanas. Nath, se fosse 2 semanas, seria a mesma coisa. Então, em vez de segunda, quarta e sexta, por exemplo, seria na terça e na quinta. Então, seria na terça e na quinta-feira. Beleza. Aí eu ia fazer. Só que aí não seria só da semana 1 até a semana 3, certo? Seriam mais semanas porque eu tenho que fazer todos os movimentos. Eu vou explicar para vocês aqui como que vai funcionar. Como assim, Nath? Olha aqui a tabelona. Então, da semana 1 até a semana 3, lembra que eu falei que eu ia trabalhar a técnica? Da semana 4 até a semana 6 eu ia trabalhar força. Da semana 7 à semana 9 eu ia trabalhar ganho de volume. E na semana 10 eu ia fazer o teste. Então, aqui tá as semanas. E aí, segunda, quarta e sexta. Então, eu tô fazendo o estímulo aí de 3 vezes na semana. Na segunda-feira, galera, isso tá um exemplo de como fazer. Ah, tem que ser nessa ordem? Não precisa ser assim. Isso é um exemplo do que pode acontecer, tá? Mas eu aconselho que vocês trabalhem todos os movimentos ginásticos. Mesmo que, mas aqui no meu box ninguém faz ring muscle up. Ok, passa a técnica de ring muscle up, só que para a base lá, né? A parte mais iniciante do movimento mesmo. Então, na segunda-feira eu vou trabalhar, por exemplo, pull-up, na quarta box jump e na sexta pistol. Depois, na outra semana, eu vou trabalhar toe to bar, rope climb e handstand push-up. E na terceira e última semana de técnica, handstand walking, bar muscle up e ring muscle up. Beleza? Então, fiz a parte técnica de todos os movimentos. Lapidei a parte técnica. Pouco volume, bastante técnica. Da quarta até a sexta semana é a parte de força. Então, a mesma coisa. Pull-up, box jump e pistol. Segunda, quarta e sexta. Na próxima semana, toe to bar, rope climb e handstand push-up. E na terceira e última semana de força, handstand walking, bar muscle up e ring muscle up. Nath, como assim fazer força de handstand walking? Galera, força isométrica de handstand, por exemplo, tem 1000 e outros estímulos que a gente possa pensar. Mas aqui a gente tem que priorizar força. Também não muito volume, mas força, tá? O Gustavo tá perguntando se a live vai ficar salva. Eu vou pensar se vai ficar salva essa live, tá? Mas provavelmente ela fique salva no YouTube, tá? Aqui no Insta eu não deixo salva, mas provavelmente ela fique salva no YouTube. Eu mando hoje ainda para minha equipe editar, aí eles vão editar e colocam lá no YouTube, mas eu vou ver direitinho com eles, ok? Eu tô pensando se eu vou deixar essa daqui salva. Normalmente eu deixo todas, mas eu vou pensar. Beleza, porque eu tô lapidando bem para vocês aí, tá? Tô entregando mastigado, normalmente, o que eu faço. Beleza. Então, a parte de força, lembra, que também não é um volume muito alto. Eu tô priorizando força, né? Se eu for colocar um volume muito alto, tudo bem. Só que aí eu não vou poder colocar muita carga, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado aí para não sobrecarregar. E aí, da sétima à nona semana, eu vou aumentar o volume, certo? Então, eu vou continuar trabalhando parte técnica com força e aumentar o volume, certo? Então, seria aí o seu período transitório, vamos dizer assim. Juntar técnica com força e conseguir fazer um volume um pouco maior. Então, assim, o que seria um exemplo daqui, né? Então, a parte técnica de pull-up. Eu lapidaria o keeping
do movimento, por exemplo, tá? Aí, a parte de força do pull-up, trabalharia pull-up estrito, por exemplo, ou algum estímulo de puxada específico. E de volume, eu trabalharia volumes de keeping pull-up. Então, volumes mais altos de keeping pull-up nessa parte técnica. Beleza? E isso para todos os movimentos. E na última semana, eu faria o teste, certo? Então, esse teste, né, eu tenho um protocolo que eu faço de EMON. Então, eu faço um EMON de cada movimento e vejo qual é o volume que eles estão conseguindo alcançar, né? Ou a intensidade por carga, enfim, e por movimento mais desafiador também. Então, aí com base nisso, né, para quem faz o curso aí, tem tudo isso bem mastigado lá no curso. Na parte de periodização, como é aplicado esses testes, que jeito que eu faço, quais são os movimentos, enfim. Tá? Então, o benefício desse jeito de se periodizar na parte técnica, é que você consegue trabalhar todos os movimentos, né? Dentro aí de 9 semanas, você faz todos os movimentos, certo? Então, a cada 2 meses e meio. E aí você também não fica muito tempo sem rever aquele estímulo. Eu já vi alguns box, né, que acabam passando, que eu passo aí pelos box, e eu já vi alunos reclamarem, ou às vezes estão fazendo consultoria comigo exatamente porque no box deles isso acaba atrapalhando. Só tem ring muscle up uma vez por mês. Ou, nunca trabalhou handstand walking. Tem touch bar pouquíssimas vezes. Então, assim, não tem técnica de touch bar, só tem no WOD. Enfim. Então, dessa forma, percebe que você fica no máximo, 2 semanas sem fazer cada estímulo. Então, por exemplo, eu fiz pull-up lá na primeira semana, vai passar 2 semanas e eu vou lembrar do pull-up de novo. Isso na parte técnica, sem contar no WOD, né, galera? Tô falando de parte técnica. Então, você consegue ter uma consistência de movimento realmente. Se fizer uma técnica hoje e for fazer daqui 6 meses, não adianta, vai ter que fazer tudo de novo, o solo não vai lembrar. Tá bom? E aí, a parte, né, de periodizar o mês no WOD, tá? Então, tem a parte lá de aquecimento, a parte técnica que foi essa que eu expliquei agora, e agora a gente vai para a parte do WOD. Como que eu faço normalmente, tá? Então, na segunda-feira aqui, eu coloco sempre para 30 dias, né? Então, eu já faço a periodização aí de 30 dias e eu já sei cada estímulo que eu quero. Então, até para quem já fez o Level 1, né, que é o curso que certifica a gente a dar aula de CrossFit, eles falam um modelinho desse, né, mas bem por cima, e aí com base nisso e com base nos meus testes aí, eu tava passando. Então, eu tava melhorando isso daqui pra minha rotina mesmo, de um jeito que eu colocasse a minha verdade aqui. Então, a gente pode trabalhar, né, lá no WOD, vários estímulos. Então, eu posso trabalhar um estímulo só, então, só ginástico, só metabólico, ou só endurance, como eu quiser. Mas o que eles falam bastante é que, principalmente na metodologia CrossFit, é que os mais eficazes são, né, pela atividade mesmo ser constantemente variada e de alta intensidade, eles falam que os triples são os mais eficazes, tá? Mas isso não significa que eu tenho que trabalhar só triplo a semana toda, tá bom? Vai acabar até atrapalhando aí. Então, o jeito que eu fiz para não ficar repetitivo é essa tabela aqui. Então, vamos supor, tá, que o X aqui que está na segunda-feira
é um metabólico, tá? Por exemplo. Então, estímulos metabólicos, remo, bike, esqui, corrida, corda, enfim. E o Y, que está aqui na segunda semana da segunda-feira aqui, é peso. Então, todos os exercícios que têm uma carga externa. Então, os exercícios lá de LPO. Thruster, snatch, clean jerk, wall ball, kettlebell swing. Então, todos esses seriam aí os de endurance, ou de LPO, certo? Então, beleza. Então, a gente está lá. Na segunda-feira, eu passaria um estímulo. Nossa, Nath, mas aí é um movimento só, tipo, por exemplo, 5K de remo? Não necessariamente. Você pode fazer vários exercícios, mas que a predominância seja metabólica. Ok? Então, a predominância na segunda-feira aí vai ser metabólica. Nath, é sempre assim? Na primeira segunda-feira do mês é metabólico? Não, isso é um rascunho, tá? Então, é um dos jeitos. Beleza. Aí a gente vai lá para terça. Então, a gente vai colocar que esse Y aí, por exemplo, seja weightlifting. Então, seja LPO. Então, a prioridade da terça-feira é LPO. Mas tem um G aí, Nath. O que é? É a parte ginástica. Tá? Então, vai ser um estímulo duplo. A prioridade do treino é fazer peso, mas vai ter um ginástico lá também. Então, por exemplo aí, né? Vamos colocar que seja um dia que seja clean jerk, só que esse clean jerk vai estar pesado, certo? Então, é fazer força mesmo, é mais peso. E pull-up, por exemplo, ok? Então, o volume do pull-up vai ser um pouquinho mais baixo. Ou, por exemplo, o clean jerk nem precisa estar tão pesado assim, mas que seja um volume mais alto. Então, a prioridade é o peso, mas tem o ginástico lá também. Então, sempre o que está primeiro é a prioridade do treino, tá? Então, na quarta-feira, de novo, a prioridade é peso, né? Óbvio, outro estímulo de peso, ginástico e, por último, ficaria lá o metabólico, tá? Então, eu colocaria, tá? Exemplo aí, deadlift, burpee e caloria de remo, tá? Então, assim eu já consigo definir aí a prioridade do treino, sabendo que a prioridade é peso, eu coloco mais peso ou, né, mais volume de LPO, ginástico e o metabólico aí. Na quinta-feira tá só o ginástico, certo? Então, o que seria? Por exemplo, dá para ser uma Cindy aí. Então, para quem não conhece, né, não sabe da Cindy, 5, 10, 15. Então, 5 pull-ups, flexões de braço na barra, 10 push-ups, né, flexão de braço no chão, e 15 agachamentos, 15 air squats. Ok? Isso seria um treino de prioridade ginástica. E aí, depois, lá na sexta-feira, né, seria prioridade de peso de novo e depois metabólico. E no sábado, peso, metabólico e ginástico. Isso é um exemplo, tá, galera? Nossa, Nath, mas essa semana então foi pesada. Sim, beleza, não tem nenhum problema a semana ser pesada, desde que eu controle o volume e as cargas. E, por exemplo, trabalhei clean jerk num dia, não vou trabalhar clean jerk no outro, certo? Tem um monte de estímulos. Aqui a gente não pode esquecer que da nossa formação lá, né? Puxou um dia, muito volume ou muita carga, no outro dia não coloca estímulo para puxar, coloca estímulo para empurrar. E assim vai para qualquer um, tanto pro ginástico quanto para peso, certo? Quanto para LPO. Metabólico a mesma coisa. Vou colocar corrida todo dia. Também não vai dar certo, certo? Beleza. Aí na próxima semana, vocês já vão perceber que, por exemplo, né, vamos supor que esse
X aí seja a parte de metabólico, essa semana você já vai perceber que vai ficar mais metabólica, tá? Então, peso na segunda-feira, aí na terça a prioridade é ginástica, então mais volume de ginástica e menos volume aí de peso, e assim vai, beleza? Aqui dá para vocês conseguirem entender que os estímulos eles não se repetem muito, certo? Então, por mais que seja prioridade, às vezes aqui, vamos supor, né? Deixa eu ver aqui um dia que tenha... aqui. Terça e quinta da quarta semana aqui, né? Então, prioridade peso e metabólico. Depois, peso, metabólico e ginástico. Tem peso e metabólico nos 2 dias. Sim, mas são estímulos diferentes, vão ser movimentos diferentes, volumes diferentes, ok? E aqui eu coloquei em evidência os ginásticos para você conseguir visualizar mesmo que a gente consegue trabalhar ginástico na maioria dos dias aí sem ficar muito repetitivo. Então, invariavelmente, tá? Eu sei que tem alguns boxes que não tem condições de colocar um handstand walking no odd, ou até um ring muscle up pela quantidade de material, ou pela disponibilidade também de espaço. Mas se a gente for pensar que todos os movimentos são 9 movimentos, né, sem contar as variações, só os movimentos, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A gente tem 22 dias de ginástico no odd. Mesmo que você coloque um ginástico só por dia, né, então, sei lá, que quando seja prioridade ginástica, você trabalhar, ring muscle up, corrida e snatch. Beleza, você trabalhou um estímulo ginástico, não precisa ser assim, você pode trabalhar 2. Mas você consegue trabalhar pelo menos 2 vezes cada estímulo no mês, dentro do odd. Isso eu nem tô falando da parte de força, da parte de técnica lá, tô falando dentro do odd, tá bom? Então, deixa eu diminuir aqui de novo a tela. O que a gente tem que tomar cuidado só é exatamente com isso, galera. Às vezes a gente esquece um pouquinho da área da nossa formação e fica pensando só em ficar constantemente variado, e aí parece que é qualquer coisa, sabe? E é com isso que a gente tem que se preocupar. Não pode ser qualquer coisa. Tem que ser um estímulo que realmente seja variado, mas que eu saiba o porquê e para que eu tô passando aquilo nos dias. Beleza? Então, não simplesmente, porque eu quero trabalhar isso hoje. Tá, você querer, beleza, só que isso está dentro do seu planejamento, né? Então, é isso, galera. Agora eu vou deixar aí uns 5 minutinhos para vocês tirarem dúvidas. Galera, pergunta bastante. Quem estava aqui nessa live já foi privilegiado. Eu fico muito feliz em falar sobre periodização, essas coisas, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Tipo, dar aquele brilhinho no olho, eu gosto bastante de fazer. Não só periodização ginástica, eu gosto de fazer periodização de forma geral, mas, né, quando une o útil ao agradável, para mim é maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar esses estímulos, assim, de troca. Aí eu queria saber aí, a Adri também bateu palminhas aqui no YouTube que eu vi. Nenhuma dúvida, galera? Sem medo de ser feliz, bora! Deixa eu ver aqui. Esperar só mais um pouquinho, porque tem um delayzinho aí que às vezes preciso esperar vocês. Bom, falando, né, de novo, não sei se todo mundo estava aí no começo, lá bem no comecinho da live, então já vou falar de novo
sobre a consultoria online. Então, eu vim falar aqui, eu já fiz stories, para quem está lá no canal do Telegram também eu já mandei. A gente tem que pensar o seguinte, calma aí que eu li uma dúvida aqui e agora eu tô... um exemplo do trabalho de força do box jump. Trabalho de força do box jump, o Juliano perguntou, é uma ótima pergunta. Trabalho de força pode ser força pliométrica, por exemplo, tá? Então, toda a força pliométrica, aquilo de bater e voltar, né, na caixa. Então, não só isso, como pode ser também fortalecimento de pernas, entendeu? Em geral, pode ser step up, pode ser, né, com dumbbell, até para quem já tem mais facilidade. Pode ser potência de salto, então pensar nessa parte de força específica, né? Mas pode ser alguma força, por exemplo, meu aluno ele não tem muita impulsão ele não consegue jogar o quadril para trás e para frente, né? O que seria como ele trabalharia essa força? Por exemplo, uma elevação pélvica para ele entender a contração de glúteo que vai dar o impulso lá para ele. Pode ser no kettlebell swing também, tá? O melhor é que seja mais específico do box jump, mas a gente não pode esquecer de olhar para cada aluno lá, ok? Então, falando sobre a consultoria online, lá voltando, a consultoria online é um produto que eu ofereço, mas que eu tenho muitos alunos. Então, eu não estava conseguindo atender. Muita gente estava me mandando direct pedindo, e aí eu não estava conseguindo dar conta de todo mundo. Então, para otimizar o trabalho, né, tanto o meu trabalho quanto otimizar o serviço para quem eu estou prestando, eu estou desenvolvendo uma ferramenta, né, que vai melhorar a performance disso. E aí eu consigo atender mais gente. Só que para testar essa ferramenta, eu abri 10 vagas para consultoria online, só que só para profissionais de educação física. Então, como que funciona? Eu estou estudando, né? Já estou me formando ou estou no meio da faculdade? Eu posso fazer? Posso. Eu já sou coach, posso fazer? Posso. Não sou coach, mas eu sou formado, posso fazer? Pode. Trabalho na academia, posso fazer? Pode. Tá? Então, se você consegue comprovar que você é profissional da área, perfeito. Aí você já pode, se você ainda não é cadastrado aí no link que está na minha bio, se cadastra, que aí vai colocar seu nome e seu e-mail, vai chegar um e-mail para você, e hoje é o último dia. Você vai preencher esse formulário, certo? Depois que você preencheu esse formulário, a minha equipe vai fazer uma triagem, porque tem muita gente que quer. Então, para eu decidir quem são esses 10, a gente fez uma triagem lá. E aí eles vão passar essas 10 pessoas e eu vou entrar em contato com essas 10 pessoas aí. Nath, eu não fui escolhida, eu não tive retorno nenhum. E aí? Se você não teve retorno nenhum, é porque você não foi, né? Não está entre essas 10 pessoas, mas seu nome fica numa lista de espera. Então, assim que surgir novas vagas, vocês já serão os próximos aí. Certo? Então, é isso, acho, viu, galera? Rapidinho, se tiver mais alguma dúvida, eu vou ficar mais 2 minutos online só. Bora lá que eu tô aqui para isso. Não teve nenhuma dúvida, só o do Juliano de periodização? Não acredito. Fala aí, galera, bora. Vamos que agora tá na vez de vocês de falar, que eu já falei mais do que a nega do leite. Fran. A Fran mandou Nath. Beleza, tô aqui esperando, Fran. Pode perguntar. Fale agora ou cale-se para sempre. Deixa eu ver aqui. Aquela primeira parte de 3 vezes na semana. A dúvida da Fran acho que tá na parte de periodização, quando eu falo lá de 3 vezes na semana, a parte técnica.
Seria possível também trabalhar apenas 2 dias? Sim, assim como eu falei lá, né? Às vezes, dentro da realidade lá do seu box, você não consegue trabalhar 3 dias na semana, né? Tem pouca barra, tem pouca caixa, enfim, você não consegue trabalhar tantos dias na semana. Você pode trabalhar 2 dias na semana, só que aí o seu ciclo vai ser maior, né? Porque aí eu estava trabalhando 3 movimentos. Então são 9 movimentos que eu tenho que trabalhar para cada estímulo, para técnica, 9 para força e 9 para volume, tá? Então eu tenho que pensar que eu vou colocar aí para 2 vezes na semana, então fica 2, 4, 6, 8 e mais um dia. Então fica quase 5 semanas aí, em vez de ficar 3 em cada estímulo. Seria quase 5 na técnica, quase 5 na força e quase 5 no volume. E seria só na parte focada no skill. Isso, é aquela primeira parte que eu falei, de fazer ginástico 3 ou 2 vezes na semana, seria um dos exemplos, seria para a parte de skill. A parte do mês é aquele lá que eu tinha colocado, do xzinho e y e o g, que aí seria como eu montaria o treino, tá? Então, tá ali eu já sei que naquele dia eu tenho que trabalhar com prioridade metabólica. No outro dia eu vou trabalhar com prioridade de ginástico, mas tem peso também. E assim vai, tá bom? Bom, galera, eu acho que é isso então. Vocês não têm mais nenhuma dúvida? O Fran também é minha aluna, é isso aí, Fran. Também tem na parte lá de periodização. Acho que você ainda não chegou também lá. Mas é isso. Beleza, meu povo? Fechou, então. Então, a gente... Para quem... Cheguei agora. É por isso. Agora você chegou, agora você vai começar a entender, Fran. Tudo isso que eu falei aqui vai estar bem mastigadinho lá. É isso, galera. Valeu, muito obrigada e fechou.